Meus irmãos, graças a Deus a todos. Amém. Bom dia. Pedir vocês, por gentileza, para ficar com os pés de vocês, para a gente poder orar. Vamos começar a nossa aula de hoje. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, pela beleza, ó Pai, da tua santidade. Te louvamos, ó Pai, por estarmos na tua casa. A tua palavra diz, ó Pai, que um dia neste lugar vale mais do que qualquer dia em qualquer outro lugar. Estamos, ó Pai, na tua casa, que sempre está no centro da tua vontade. Entregamos, ó Pai, a aula de hoje nas tuas mãos, nos direciona, nos guie, para que a gente possa, ó Pai, de certa forma, ó Pai, falar, ó Pai, aquilo, ó Pai, que está no teu coração, no coração da tua igreja, no coração dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai. Toma o direcionamento da aula nas tuas mãos, nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito na tua palavra, que a tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa abençoar, aqueles que vão estar assistindo por vídeo, que o Senhor possa abençoar também. Da mesma forma que seremos alcançados aqui, eles possam ser alcançados também pela tua palavra, porque a mesma não volta vazia. Fica conosco, nos direciona, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É a continuação, tá? Se você puder pegar, você não passou o caderno na aula passada, se você puder pegar o quadro da aula passada, abre por favor no grupo. Nós vamos dar seguimento em Daniel. Vou colocar como continuação, tá? Tem alguns textos que ficou para a gente poder ler. Tá bom? A continuação. Oi? O que você quer? A Bíblia. Só agora. Tá. Brincando, tá? Continuação da aula passada. Vamos estar continuando lendo em Daniel, falando acerca do mundo espiritual, aquilo que muitas vezes foi liberado sobre a nossa vida e que se encontra restrito, preso, travado, amarrado no mundo espiritual. Daniel, capítulo de número 10. Continuação, Daniel, capítulo de número 10. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Nós paramos no versículo de número 12. Daniel, capítulo 10. Nós paramos no versículo de número 12. Acharam? Amém? Diz assim: então lhe disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Lembrando que você vê no mundo espiritual, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, versículo 15, falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto, emudeci, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse-lhe aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não ficou em mim força alguma. Como, pois,
deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor. Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de homem me tocou outra vez, e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Se atente ao versículo 20, que diz assim: olha, e disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Observe uma coisa aqui. A Grécia. Tem que escrever, né? Senhora? Escrever tudo aí, né? Isso. A Grécia ainda não existia como território. Como assim, professor? A Grécia ainda não existia ainda aqui na Terra. A Grécia vai existir depois de alguns anos como território geográfico. Porque primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois elas acontecerem na Terra. É válido ressaltar algo aqui, que eu não coloquei aqui no quadro, mas deixa eu colocar aqui na aula passada, mas eu vou colocar agora. Dois textos. Primeiro, Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E depois, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Esses dois textos. Depois a gente lê um quadro sobre joias. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Essa parte do Daniel capítulo 12 refere os acontecimentos dos últimos dias? Alguma parte da profecia, sim, não exatamente no capítulo 12. Porque aqui na minha vida a Bíblia sempre diz fala. Da Simone anuncia Daniel o acontecimento dos últimos dias. Sim, o que acontece? Porque Daniel, tanto Daniel quanto Apocalipse é um livro escatológico. É um livro sobre acontecimentos dos últimos dias. Só que no capítulo 10 que nós lemos agora, o anjo veio fazer Daniel entender a visão. Então, o mundo espiritual veio fazer ele abrir a mente para a visão que teve. Para a visão que ele teve. Ele ora, se você pegar a aula passada, nós estamos falando sobre o que Deus liberou para a nossa vida e o que fica retido. A gente pegou por base com Daniel. Sobre Daniel orar e Deus liberar a resposta para ele algo que fica retido. E Daniel só teve a resposta dele porque ele persistiu na oração. Então, automaticamente, a visão que ele teve é uma resposta que ele queria sobre um acontecimento, só que a visão é para dias futuros, que é uma visão escatológica. Só que se ele não continuar orando, aquilo que vinha para ele não ia vir, porque estava metido no mundo espiritual. Então, a gente pegou tanto Daniel capítulo 10, a gente pegou Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, a gente pegamos também o livro do Reis também, e pegamos o livro, pegamos o primeiro Reis, capítulo 22, versículo 13 ao versículo 23, para falar sobre o que é mundo espiritual e o que é mundo físico, dentro daquilo que você ora, para poder receber aquilo que Deus já liberou na sua vida. Antes de nós lermos Hebreus capítulo 11, vamos ler Efésios 1 primeiro, para você ver.
Abre Efésios capítulo 1. Deixa Deus marcadinho por gentileza. Efésios capítulo 1. Para que a gente possa entender o contexto desse acontecimento aqui sobre o mundo espiritual. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Acharam? Amém? Lembrando que epígrafe, título, não é inspirado, é acréscimo. Tá? Nota de rodapé também é É acréscimo. o capítulo 3, Efésios. É capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3. Tá? Tudo que você pega na Bíblia como título e nota de rodapé é acréscimo. Tá? Eu até costumo dizer para alguns alunos sobre fórum de Google, rodapé bíblico. Nem tudo que está no rodapé bíblico às vezes é relevante. Porque às vezes alguém colocou, nem mesmo ter estudado, colocou no rodapé. Entendeu? E fórum também de Google também é muito perigoso. Igual eu estava dando na palestra ontem, dando uma palestra para homens, e um rapaz falou assim: pastor, mas eu li na Bíblia do meu filho que Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. E eu falei: aonde você leu? Ele falou: não, li na Bíblia infantil e tal. Eu falei: o que o texto diz? Ele falou: não, o título da minha Bíblia, que é infantil, que eu estou lendo para o meu filho, é Elias é levado ao céu num redemoinho. E na própria figura bíblica, ele está numa charrete de fogo. E nós lemos na nossa palestra que ele não subiu numa carruagem de fogo, ele subiu num redemoinho. Então é muito perigoso quando a gente vê, particularmente, inspirações como filme da Record, como nota de rodapé, como um fórum no Google, e a gente pega aquilo com uma relevância bíblica. Entendeu? Então, tudo que for bíblico está nos textos, fora do rodapé e fora do cabeçalho, ou do título. Tá? Ó, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: acharam? Amém. Ó, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas? Todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. Aonde? Espirituais e diversas celestiais em Cristo. Ou seja, antes de nós vivermos a bênção, primeiro liberado em cima. É onde nós, na aula passada, falamos sobre se Daniel não insiste em orar, a resposta que ele queria, saindo da escatologia, o nosso foco é a escatologia, nosso foco é muito espiritual aqui sobre a antropologia. Mas se Daniel não insiste na oração, a resposta dele estaria presa até hoje. E muitos de nós não recebemos a resposta, a vitória, porque nós não temos insistência. Nós desistimos. A gente desiste. A gente começa a orar com um objetivo no início do ano, daqui a pouco está orando com outro objetivo, com outro foco, com outro objetivo. Só que a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Desde quando você nasceu até quando você vai morrer. Só que elas vão acontecendo gradativamente. No decorrer dos dias, no decorrer dos meses, no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. Então, deixa eu ressaltar aqui na frente aqui. Isso aqui é muito forte. Porque Deus nos abençoou com todas. Todas. Professor, por que eu não estou vivendo ainda? Pode ser primeiro, fora do propósito, ou segundo, que ainda não é o tempo. Esse texto aqui é muito forte.
terra, nas regiões celestiais, faça isso também, por gentileza. Você escrever? Essa palavra de baixo eu estou enxergando bem no copo, pastor, qual é essa? Aonde? A última, essa de baixo, a outra que o senhor escreveu. Não, essa de cá. Primeira. Isso aqui? Não, a outra, pra cá. Essa. Bênção. Bênção. Bênção nas regiões Celestiais. Senta mais pra frente, mano. Só que sentar aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. Mas você está mais perto, mesmo copo, não chama. Amém? Um ponto aqui que eu quero falar para vocês aqui rapidinho. Talvez possa chocar vocês, tanto que estão aqui como vocês falam. No mesmo instante que Deus viu você nascer na terra, Deus viu você morrer. No mesmo momento. Porque Deus é um temporal. Deus não existe tempo. Tá? Pegando Efésios capítulo versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Todas. Professor, por que eu não estou vivendo ainda todas as bênçãos? Primeiro, existe tempo. O que diz Eclesiastes 3? Para tudo há um tempo determinado aonde? Debaixo dos? Debaixo dos? Então, você está falando debaixo dos céus, está falando debaixo do eporâneo, do mesorâneo e do aurâneo. Só que, como elas estão onde? Nas regiões celestes, o diabo vê o quê? Peraí, essa bênção aqui é amanhã ou semana que vem está para a irmã Eunice, ensinar Eunice. Eu vou fazer de tudo para tirar do foco. Porque existe um tempo determinado. A gente aprendeu ouvindo que o diabo está no inferno. Pastor, vou fazer uma pergunta, só explicar. Daniel orou 21 dias, né? Sim. E a Bíblia fala que o inimigo ele tentou impedir a oração de Daniel de chegar ao trono de Deus, né? Não é? Não impediu de chegar, impediu de vir. Aí impediu de. Quando o anjo veio trazer a bênção, Isso. aí o anjo, o inimigo, né? Se atravessou no meio para não a bênção chegar até Daniel. Isso. Porque o inimigo não tem poder de impedir a oração de chegar até Deus. Porque ela é levada por um anjo. Agora, a que foi liberada, ele vai fazer de tudo para que você não receba. Por isso que nós falamos em Daniel capítulo 10, os versículos nós lemos, para nós continuarmos na insistência da oração. Mas ele tem capacidade de saber quais são as bênçãos. Tem. Por quê? Sabe por quê? Porque se Deus nos abençoou com todas as bênçãos, deixa eu só utilizar aqui, Deus nos abençoou com todas as bênçãos, num tempo determinado, é sinal que essa bênção no hospital tem teu nome, tem teu endereço, tem onde você já vai te alcançar. Porque Deus não joga nada pro alto, assim, onde vai cair. Então, o mundo espiritual é um mundo organizado. Até para você nascer, não lembro mais à frente, até para você nascer, Deus sabia a família que você ia nascer, o ventre que ia te gerar. Deus não pegou as sementes, o céu sem você não vai cair, não. Tudo há um plano, não é acidente, é plano. Porque a gente ouviu tantas coisas que, por exemplo, talvez isso possa chocar vocês. Por exemplo, a Bíblia diz em Mateus que o semeador sai para semear. O semeador sai para semear. Uma semente caiu onde tinha pedra, outra caiu onde tinha espinhos, outra caiu onde tinha pouca terra e a outra caiu onde tinha terra boa. Os discípulos não entenderam e perguntaram para Jesus: Senhor, nos explica a parábola. Jesus disse: aonde a semente caiu que tinha pouca terra, foi onde a palavra foi semeada, e tendo entrado dúvida, o inimigo foi e roubou. A dúvida é para onde? Então, o diabo sabe que tem dúvida no teu coração.
Não, a Bíblia não falou nada de falar. Ele falou que a palavra foi semeada ao coração e tendo dúvida, coração, mente, o diabo foi e pegou. Porque a gente aprendeu que o diabo não conhece a nossa mente. E não tem nenhum versículo bíblico que fala sobre isso. Como é que o diabo sabe o que nem tem dito na tua mente? Para ele poder vir roubar a palavra. A gente aprendeu assim, irmão, olha no pensamento, que no pensamento o diabo não conhece o pensamento. Então a gente pode pegar no pensamento. Ele vai fazer muito promiscuidade no O pensamento. significado é que o inimigo, ele só o nosso pensamento conhece. Tudo que está latente na tua mente, Deus conhece. ele pega, ele rouba. Entendeu? Então existe, todo o coração existe 4 tipos de terra. Beira do caminho, que é beirada, lugar de espinho, lugar de pedra e terra boa. Pastor. Isso é um processo. Da beirada do caminho, onde tem pedra, onde tem espinho e terra boa. E onde a gente vence esses obstáculos aqui? Pelo poder da palavra. A pessoa, então, numa palavra, pastor, então, às vezes as pessoas falam assim, eu não falo para não pecar, e a pessoa guarda dentro do coração um sentimento ruim, um sentimento de inveja, um sentimento de Está pecando. Está pecando a mesma coisa. Está pecando. É melhor, igual o senhor falou que eu aprendi uma coisa que o senhor dia, que às vezes a pessoa tem alguma coisa, não, mudando um pouquinho de assunto, pastor, tem uma coisa com o irmão, e a pessoa, em vez do irmão falar assim, irmão, eu estou triste com o irmão, aconteceu isso, mas eu quero saber, vamos se consertar, e aquela pessoa continua guardando aquele sentimento ruim, né, pastor? E no final vai acabar perdendo a salvação por causa daquela situação que ele veio de abrir o coração para se consertar. Porque naquele grande dia, tudo que foi feito de prática ou aqui na mente era exposto. Se você não sabe, existe um anjo que registra tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você acha. Tá? Mas vamos voltar por aqui. Então, todas as bênçãos aqui tem teu nome, tem teu endereço, tem o teu local que vai te encontrar naquele dia. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, existe um tempo determinado para todas as coisas. A bênção que você vai viver amanhã, você não vai viver ela hoje. Ela precisa te alcançar amanhã. Só que o diabo vai fazer de tudo para quê? Para tirar do foco. É por isso que muitas vezes a gente automaticamente está perto de receber algo, a gente passa por luta, a gente passa por levante, a gente passa por guerra, por quê? Porque está próximo de Deus nos entregar aquilo que já foi liberado. Se a gente, por exemplo, ele falou, uma bênção pode chegar semana que vem, ele vai fazer de tudo para lutar contra nós, para meio que não receber. Deus pode adiar essa bênção? Eu vou te ser sincero, poder Deus pode para todas as coisas. Só que bênção fora do tempo te tira da casa do pai. Por exemplo, o filho pródigo, ele tinha maturidade para receber aquela bênção? Não, então bênção fora do tempo que ele fez. Olha o que a Bíblia diz. Ele falou, pai, dá-me a herança que me pertence. O pai dividiu igual entre o filho mais velho e o filho mais novo. O que a Bíblia diz? Não passando muitos dias. Ele, com a bênção fora do tempo que ele fez, rapou fora. Então, o que eu aprendo com isso aqui? Bênção fora do tempo que tira da casa do pai. E é melhor você receber a bênção no tempo certo e permanecer do que você receber no tempo errado e sair fora. Observação: quantas pessoas eram uma bênção da igreja? Foi começar a namorar, saiu da igreja. Foi começar a trabalhar, saiu da igreja. Ou seja, automaticamente é bênção fora do tempo. Então, toda bênção que me tira da casa do pai, para mim é uma maldição transvestida de bênção. Por exemplo, foi uma palestra de outro também. Quando Deus levou o povo para a terra prometida, olha o que a Bíblia diz: e Deus os levou para um caminho mais longo. Primeiro motivo, Deus não trabalha com batalha. Segundo, porque o povo não estava preparado para a guerra que tinha, diz a Bíblia. E Deus os levou para um caminho mais longo para que o povo não visse a guerra e não desanimasse. Porque o povo não sabia lutar. Ou seja, a mente de Deus, eu levo o caminho mais longo para preparar. Porque o que é teu já está pronto. Sentindo isso aqui? O que é meu já está pronto. Talvez sou eu que não esteja pronto, para aquilo já está pronto. Talvez não, eu que não estou pronto, para aquilo já está pronto. Então Deus te prepara para que você possa ver todas as bênçãos no tempo determinado dele. Vamos para Eclesiastes rapidinho. Eclesiastes 3. Por favor. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3.
vida aqui agora vai chocar vocês. Mas é Bíblia, tá? Ó, vamos lá, acharam? Eclesiastes 3, 12. Ó, espera, pastor Maurício, abrir. Pode ler, você já está esquecido. Amém? Eclesiastes 3, versículo 1, diz assim, ó. Tudo tem um tempo determinado. Tudo. Observe que o texto não diz, não é algumas coisas. O texto não diz que é quase tudo, não. Tudo. Tudo. E se você puder marcar na sua Bíblia, marque na sua Bíblia. Tudo. É tudo. Tá? Não é algumas coisas, não, para está acontecendo, não é algumas coisas, é tudo. Tem um tempo determinado. Irmão, isso aqui é muito poderoso, porque isso aqui é tudo. Já viu aquela pessoa que vai quebrando cabeça na área sentimental? Já se frustrou com o relacionamento? Já se frustrou? É até acontecer esse momento de tudo, de você encontrar a pessoa certa. Você fala assim, caramba, perdi tanto tempo. Irmão, fala por mim, se eu soubesse que seria ela, eu não teria quebrado a cabeça lá atrás, como eu quebrei muito esse então. Sabe? É tudo. A ponto, olha o que eu estou pegando para poder entender, a ponto de Paulo, ele passar por uma revelação de água do profeta, e falar que ele ia ser preso, que ele ia ser martirizado, que ele ia padecer e tal, e tenta impedir Paulo de ir, não vá para Jerusalém. Olha o que Paulo fala, gente, se Deus determinou que eu tenho que passar por tudo isso, não adianta ir para Jerusalém, que eu padeça isso. Tá? Vamos lá, tudo. Eu estou tentando. Vamos lá. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo. Sublinha todo aí, por favor. Propósito. O que é propósito aqui no original? É proponere. É traçar uma rota. É traçar um projeto. Tudo que é pró. Deixa eu escrever aqui propósito. Vamos lá. Gente, que aula é igual. Vamos lá, propósito. Propósito. No original é proponere. Que é igual. Que é igual. É projetar de antemão. Tudo que tem o prefixo pró, propósito, promessa, projeto, protótipo. Olha para cá antes de você escrever, olha para cá. Quando alguém vai construir um apartamento ou um condomínio e você vê o terreno, aí tem um stand, né? Você vai lá para poder ver como é que vai ser o condomínio. Tem uma maquete pequenininha. É um projeto, é um protótipo. É algo pequeno que já foi projetado que vai se tornar grande. É proponere, é propósito, é um protótipo. Então, existe um propósito. Há tempo para todo o propósito, para todo o proponere
que Deus está sobre a tua vida. Existe um tempo com propósito. E queira o diabo ou não, vai acontecer. Queira o inferno ou não, vai acontecer. Deus já traçou antes. Eu pergunto, você me responde. Quem tem promessa? Quem tem promessa de Deus morre? Não? Irmã Saralice? Sim. Oi? Oi? Quem tem promessa morre? Antes de Deus cumprir, eu acho que não, né? Não tem como. Quem tem promessa não morre. Sabe por quê? Acho que Deus já viu a conclusão. Pastor, mas eu conheço gente que morre. Pastor, eu conheço gente que morre, sempre morreu com promessa. Não foi Deus que fez. Porque o Deus aqui, entendeu? Porque Deus, quando promete, Deus vê a conclusão dela ser realizada. Possa eu querer ou não, possa eu aceitar ou não, mas Deus prometeu, Deus cumpre. Pastor, mas em Hebreus eu li que muitos morreram sem alcançar a promessa. A tradução diz que morreram sem ver a promessa, que é Jesus. Então a promessa não foi feita para eles, foi feita para outros. Isso aí. Mas a promessa ali é Jesus. A Bíblia diz que eles morreram sem ver, mas há cenário de longe. A promessa ali é Jesus, que existe desde Gênesis. Aliás, que existe antes de Gênesis. Ou seja, ele é uma promessa viva desde Gênesis, que ele iria vir e pisar a cabeça da serpente. Então, eles morreram sem ver a promessa, que era Jesus. Mas quem tem promessa não morre. Por quê? Se quem tiver promessa morrer, Deus não é no temporão. Deus não conhece o futuro. Se ele prometeu uma coisa para a senhora, essa ela morreu, não começa a cumprir, Deus não conhece todas as coisas. Como ele conhece, ele fez a promessa, ele sabe que você vai viver ela para a glória do seu nome. Só pode escrever, glória. Glória a Deus. Só pode escrever. Oi? A minha Bíblia não fala igual isso. A tradução, né? Porque a minha fala assim: para cada coisa há um tempo. Para cada coisa. E um tempo para tudo que eu posso tomar. Então, todo. A minha não fala tudo, fala todo. Todo. Vê se não tem todo, não tem todo aí. Lê de novo. Para cada coisa há um tempo. Olha só, para cada coisa. Para cada coisa. Prossegue. E um tempo para todo propósito. Todo propósito. É todo. Então não é algumas coisas, é todo. Independente do que seja. Só que a tua tradução pegou o original e colocou a tempo determinado para cada coisa. Só que cada coisa no original é toda. Entendeu? Então, a tradução portuguesa, ou inglesa, ou francesa, ela nunca vai invalidar a tradução do original que é o hebraico. Ela nunca vai quebrar o hebraico, que é o original dela. Ou seja, para tudo. Para tudo. Egito é determinado. Para tudo. Isaac podia namorar quantas mulheres quisesse, até achar Rebeca. Só que ele entende que existe um tempo de achar Rebeca, então ele espera. Mais décadas ele espera por Rebeca. Por quê? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Todas. Podemos continuar aqui? Só me tira uma dúvida que eu sempre tive. Sim. Em Eclesiastes, capítulo 5, ao tempo de espalhar pedra, tempo de ajustar pedra. Versículo 5? O que isso quer dizer? Eu sempre tive essa dúvida. É construção. Isso aqui no original está aplicado para construção. Para construir. Para construir ou não construir. Se você pegar aqui, olha só, a gente vai continuar lendo ele. Tem pessoas, irmão, isso aqui eu sei que às vezes vai bugar na sua cabeça. Mas se você ler o texto aqui, tem pessoas que têm aquele tempo que elas vão ficar doentes. E elas precisam passar por aquilo ali, porque já foi feito. Tudo já foi feito. Tudo. Talvez isso choque a gente, talvez choque nós que estamos aqui. A Bíblia fala que Deus conhece o número dos seus salvos. Não vai sobrar nem faltar. É todos os salvos. Observe a minha fala. Não é que Deus escolheu salvar uns e não salvar outros. Tá? Mas Deus conhece quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, se a gente ler o versículo 2, olha o versículo 2 diz: há tempo de quê? De nascer. Quem nasceu com 6 meses, tinha que nascer com 6 meses. Quem nasceu com 9 meses, é para nascer com 9 meses. Entendeu? Porque Deus tem um propósito de todas as coisas, Ele não perde o controle de nada. É de nada. Aí prossegue o texto. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar
e tempo de arrancar, você cantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltear, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar, de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, enfim, mostra que tudo tem um tempo, é tudo, é tudo. A gente pega Romanos 8, diz que todas as coisas contribuem, seja boa ou ruim, para o bem daqueles que amam a Deus. Não são só algumas coisas, é todas as coisas que contribuem. A gente acha só que aquilo que é bom, não, se eu arrependei, eu estou voando, não, é todas as coisas, independente se elas sejam boas ou ruins. Observação: quando Davi está morando 1 ano e 6 meses em Ziclag, ele vai correr para a guerra e começa a dar tudo errado para Davi. Tudo errado. Ele fala: manda esse cara voltar, esse cara vai se levantar contra a gente. Ele está unido com os filisteus. Manda esse cara voltar, as coisas não vão dar certo para a gente, ele pode se revirar contra a gente na guerra. Davi volta. Só que Davi volta frustrado, porque Davi está na guerra. Ele na guerra não está contra Saul. Ele está numa guerra errada. Só que ele volta. Ali é uma porta que se fechou. Só que se essa porta não se fecha, Davi não volta para Ziclag. Se ele não volta para Ziclag, ele ia perder a sua família, ele ia perder seus filhos. Só que tem coisas que Deus fecha aqui para você poder retroceder e voltar para a rota que Ele quer. Então, às vezes, um não de Deus é para nos preservar e preservar a nossa casa e a nossa família. Porta que Deus fecha. Eu tenho uma dúvida também, igual o irmão que leva no livro de Eclesiastes. Eu queria que o senhor explicasse aqui um pouco, eu sei que o senhor está nesse capítulo aí, do capítulo 11, que diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia acharás. Então, esse é fora da aula. Mas não fala de aula, mas esse versículo é fora da aula. Esse versículo fala de sementes que lançavam na enchente de Israel. Não. Não é a palavra. Não, esse versículo pode ser colocado simbolicamente, figurativo para a palavra. Só que no literal tinha uma cheia de Israel. As pessoas pegavam semente de trigo e jogavam na água. Tá? Porque pão aí, no original aí, não é pão. A expressão do hebraico aí é semente de pão, semente de trigo. Que eles lançavam na água, a enchente abaixava, então a semente caía na terra e produzia. Tá bom? Mas voltando para aqui. Hebreus 11. Vamos lá. Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11. Acharam? Hebreus 11, versículo 3. Olha o que diz: pela fé entendemos que hoje, sublinha muitos aí, por favor. Sublinha muitos aí, por favor. Pela fé entendemos que hoje mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que ou seja, o que é visível, o que é palpável, o que é tangível, foi feito do que foi feito, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vou repetir: o mundo físico, ele foi feito daquilo que não se vê, que é o mundo espiritual, que primeiro acontece em cima, para depois acontecer embaixo. Então, deixa eu só colocar aqui assim, Então, uma observação muito importante. Se o mundo físico veio a existir por causa daquilo que não se vê, qual o mundo que é mais real? Físico ou invisível? Invisível. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Tá? Vou botar aqui, o mundo espiritual.
O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Eu aconselho vocês a lerem o livro de Rebecca Brown, Mundo Espiritual. Você vai ver que relatos importantíssimos e tremendos acerca do mundo espiritual. Ou então você que não tem medo, ore a Deus, Senhor, me mostre o mundo espiritual. Senhor, eu quero ver o mundo espiritual. Para vocês verem. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. O mundo físico só veio a existir por causa do mundo espiritual. Tem muita coisa que ainda. Amém? Prossigamos agora com o versículo que está no quadro. Você chegou agora, ou chegou depois que a aula tinha começado, vá no seu celular e abra no quadro da aula, por favor. A gente lembra de Daniel capítulo 10, versículo 8 ao 21. Falando de coisa espiritual divinamente, o 11, capítulo 7 de Hebreus também fala que Noé, pela fé, Noé divinamente foi avisado das coisas que ainda não se viam. Sim. E temeu, e para salvar a sua família preparou a arca. Posso dar uma dedo aqui? Posso dar uma dedo aqui? Não preparou a arca para o povo, não. Para a sua família. Ele falou assim: prepara a arca para você e sua família. Porque Deus sabia que ninguém ia ser salvado. E não dá tempo de falar agora, mas se a gente voltar lá em Gênesis sobre a construção da arca, sobre os animais, no hebraico diz que Deus chama os animais filhotes. É mais fácil trabalhar com animal filhote do que trabalhar com animal grande. O filhote obedece, tu consegue adestrar. Uau, é isso aí. O problema da igreja é que é uma arca que tem muito grande, sabe? Fica muito adestrado. Aí, da onde eu vim era assim, da onde eu aprendi era assim, sabe? Aquela suma de Gabriel, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vi assim, Gabriel, né? Enfim, né? Pastor, tem um versículo que eu gosto muito falando de parte espiritual que diz que, acho que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo, acho que 11, diz: aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram é que Deus preparou. Acredito que o amo. Que Fala do mundo espiritual. a gente não ouviu e nem ouviu, Fala do mundo espiritual. mas Deus já preparou. Já. Porque a gente vai para a eternidade. Mas se tu perguntar para 100% dos cristãos, como é que vai ser lá? A maioria vai ficar assim, ó. A maioria fala assim, vai ficar assim, ó. Santos, sabe? Só que não, se fosse para a gente ir para a eternidade, que estaria muito bom se fosse isso também. Mas se a gente fosse para a eternidade e ficar lá assim, ó, só assim, ó, Santos. Já tem que ser na frente que fazem isso. Tá? Existem muitas coisas que vão acontecer lá. O que o nosso ouvido ainda não viu, o que os nossos olhos ainda não viu, o que o nosso ouvido ainda não ouviu. Tá? Voltamos aqui. Vamos lá para Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Versículo 6. Não, Jó 10, né? Eu vou ler do 6 ao 10, tá? Jó 10. Não, Jó capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Amém? Jó capítulo 1.
Versículo de número 6. Para terminar a parte do vídeo, você fala, tá? Falta quanto? Falta quanto? Muito, beleza. Dá para a gente ler aqui. Jó capítulo 1, versículo 6. Antes de ler o versículo 6, eu vou perguntar aqui para vocês aqui. Existe quantos céus? Existe quantos céus? 3. Segundo a Bíblia, segundo o que está lá em Coríntios, capítulo 12, existem 3 céus. Tá? Vamos lá. Capítulo 1, versículo de número 6 de Jó. Quer terminar com a Bíblia? Para terminar, para poder ler o versículo 6.